Olá, sejam bem-vindos. Hoje teremos uma conversinha sobre os elementos que fazem parte da introdução da redação do Enem. Então venham comigo. Vamos entender que a redação ela tem uma estrutura, né, uma macroestrutura que corresponde à introdução, desenvolvimento e conclusão. Dentro desta estrutura tem as microestruturas, ou seja, cada parte desta estrutura tem seus próprios elementos, suas próprias organizações. E é preciso que o candidato conheça para que ele atinja chegue a uma redação nota 1000. Então vamos entender aqui quais são os elementos que fazem parte de uma introdução, segundo a cartilha do Enem. Então, tem aqui um elemento que é chamado de contextualização. Então, contextualização seria o quê? Seria aquela visão geral, né, do tema abordado na proposta. E contextualizar é colocar o leitor a par de algo, né? E vem aqui, ó, tem a origem, no latim significa colocar alguém a par de algo. Então, a introdução é aquela primeira parte ali da redação, que pode ser começada de várias formas. Então, ali aquela parte é chamada de contextualização. Então, é uma parte bem importante e que pode ser feita de várias formas, né? O candidato ele pode contextualizar fazendo uma alusão histórica, desde que esteja de acordo com o tema, né? Ele pode fazer uma citação. Isso aqui nós vamos ter uma aula só sobre essa parte de como iniciar uma redação. Pode ser com dados, ele pode começar mostrando alguns dados, definindo e etc, né? Tem muitas mais opções. Agora um detalhe, né? Após a frase de âmbito geral, é preciso trazer para a realidade do Brasil. Então, digamos que no contexto que nós estamos agora vivendo, a última redação que eu passei para vocês foi sobre a questão da vacina, né? Então, assim, no início da redação, poderia falar, né, dessa questão do movimento, né, anti-vacina de um modo geral. E depois tem que trazer para a realidade do Brasil, porque a redação do Enem tem que falar sobre a realidade brasileira, um problema da realidade brasileira. Então, não pode esquecer que contextualizando tem que usar aí, tem que puxar para a nossa realidade. E depois da contextualização, tem também um outro elemento, que é a apresentação do tema. Esta parte aqui ela é muito importante para que o candidato não corra o risco de fugir do tema ou tangenciar. Então, uma vez que é colocado já ali na introdução, já é mencionado de forma direta ou indireta, já está colocando ali o leitor, além de estar contextualizando, já está colocando o leitor a par do tema, já está abordando, puxando para o tema. E aí ele não vai correr o risco de ficar dentro do assunto e fugir do tema. E depois tem a tese. O que seria a tese? A tese é o seu posicionamento, ou mesmo que ponto de vista, opinião sobre o tema. Então, é o que eu penso sobre o tema. Tem um tema, aí o que eu penso sobre ele? O que eu penso sobre ele é o meu ponto de vista, é a minha tese. E depois vem os argumentos. Por que eu penso de tal forma? Então, eu escolho duas razões por eu pensar de tal forma. Então, vai ser o argumento 1 e o argumento 2. Então, vamos seguir e veja bem. Ó, aqui tem o esqueminha, então, do que deve aparecer na introdução, no parágrafo introdutório de uma redação. Ó, a contextualização, mais tema, mais tese, mais argumento 1, mais argumento 2. Fazendo assim, você está escrevendo de acordo com a estrutura da redação do Enem, né? Baseado na cartilha. É uma sugestão. Então, aqui, ó, eu vou trabalhar com vocês a redação nota 1000 do Daniel Gomes, de Fortaleza, tá? Cujo tema foi, ó, a democratização do acesso ao cinema no Brasil. Então, vamos ver aqui.
o filme Cine Hollywood narra a chegada da primeira sala de cinema na cidade de Crato, interior do Ceará. Na obra, os moradores do até então vilarejo nordestino têm suas vidas modificadas pela modernidade, que naquele contexto se traduzia na exibição de obras cinematográficas. De maneira análoga à história fictícia, a questão da democratização do acesso ao cinema no Brasil ainda enfrenta problemas no que diz respeito à exclusão da parcela socialmente vulnerável da sociedade. Assim, é lícito afirmar que a postura do Estado em relação à cultura e a negligência de parte das empresas que trabalham a serviço desta arte contribuem para a perpetuação desse cenário negativo. Então, aqui é o parágrafo introdutório da redação nota 1000 do Daniel. Então, vamos identificar estes elementos aqui, né? Vamos ver aqui a contextualização, o tema, a tese, o argumento 1 e o argumento 2. Vamos ver como que ele fez isso. Então, veja bem, a parte que corresponde à contextualização, que ele inicia a redação falando sobre um filme. Ele começa citando aqui esse filme, faz a citação, o filme, né, cinema Hollywood, aí ele vai, toda essa parte aqui corresponde à contextualização, esse início que ele está contextualizando, ó. Então, ele vai aqui, deixa eu marcar toda essa parte. Aqui, tá. Nossa, ficou muito bela aqui a minha marca. Tá bom, então até aqui, ó, esse que tá marcado em amarelo corresponde à contextualização. Agora, vamos identificar o que seria aqui esta outra parte aqui que ele coloca. Primeiro, gente, aqui, ó, ele usa a expressãozinha de ligação, ó. Ele contextualizou e agora ele vai puxar, lembra que eu falei? Trazer para a realidade, né? Para trazer para a temática, para a realidade que ele vai falar. Então, ele fala de maneira análoga, né? Oh, que beleza! De maneira análoga à história fictícia, que no caso foi essa história aqui que ele falou, beleza? Então, esse aqui é o elemento de ligação. Então, vamos voltar aqui, vamos procurar as outras coisas. Então, como ele fala aqui, ó, a questão da democratização do acesso ao cinema no Brasil ainda enfrenta problemas no que diz respeito à exclusão. Então, quando ele fala assim, deixa eu pegar aqui o meu marcador, vamos marcar. Então, aqui, ó, quando ele fala isso aqui, ó, a questão da democratização do cinema, ele já está mencionando, gente, a temática. Ó, está mencionando a temática, tá? Que é isso aqui, ó, o tema. Viu? Ele já falou da contextualização, da temática. Agora, vamos identificar a tese. A tese que seria o que? A opinião dele, o que ele pensa sobre o assunto. Aí ele continua, ó, ainda enfrenta problemas. Deixa eu marcar aqui. Vamos, funciona? Tá, então aqui, ó, ainda enfrenta problemas, então isso tudo corresponde ao ponto de vista dele, a respeito da exclusão da parcela socialmente vulnerável na sociedade brasileira. Aí, como ele pensa, né, dessa forma, que ainda, né, há toda essa exclusão, né, da parte, principalmente da parte vulnerável, que aí é o que ele pensa sobre o assunto, sobre a democratização do cinema no Brasil. Ele usa, então, depois os dois argumentos. Então, nós já identificamos a tese, aí ele usa aqui dois argumentos para justificar por que ele pensa de tal forma, né? Por que a realidade brasileira está desta forma. E aí coloca-se os dois argumentos. Deixa eu pegar aqui. Ó, aí ele fala aqui, ó, assim é lícito afirmar que a postura do Estado em relação à cultura é o argumento 1.
e a negligência por parte das empresas que trabalham com a sétima arte, porque aqui está, não dá para ver, contribuem para a perpetuação deste cenário. Tá? Então, vocês viram aqui que contempla, a redação do Daniel contempla estes elementos. Então, se você vai fazer uma redação e você quer fazer uma redação bem coerente, uma redação que esteja de acordo com, para ser uma redação nota 1000, é preciso que entenda isso aqui, tá? A tese, aí tem alguns perguntam, mas professora, a tese, ela tem que vir necessariamente na introdução? O mais correto é na introdução. Por quê? Porque na introdução você já coloca o leitor a par do que é. A introdução é a parte do texto que é para apresentar o que você vai falar. Então ali você já sabe, você já conseguiu contextualizar, já tem noção da temática e já sabe o que ele pensa sobre e quais os argumentos principais. Aí o que acontece? Lá no desenvolvimento, que vai ser em uma outra aula, ele vai fazer o quê? Ele vai aprofundar, vai provar essa tese dele com os argumentos, né? Ele vai usar o argumento 1 e o argumento 2 com dados, exemplos, enfim, ele vai aprofundar isso aqui para provar que ele está certo, do que ele pensa. Beleza? Então, vamos seguir. Ó, aqui, eu já trouxe, aquilo que eu fiz anterior, no slide anterior, está aqui, ó, a contextualização. Então, ele contextualizou, ó, o filme Cinema Hollywood, narra a chegada da primeira sala de cinema na cidade de Crato, interior do Ceará. Na obra, os moradores do até então vilarejo nordestino têm suas vidas modificadas pela modernidade que naquele contexto se traduzia na exibição das obras cinematográficas. Depois vem o tema, de maneira análoga à história fictícia, de maneira análoga, desculpa, gente, de maneira análoga à história fictícia, a questão da democratização do acesso ao cinema no Brasil, aí segue lá, né, a redação, aqui é só para evidenciar, ó, que ele já menciona o tema, depois vem a tese dele de maneira lá, aí eu coloquei inteiro aqui que é para entender, né, porque a tese não é assim uma palavrinha só e define a tese é o jeito que ele pensa, então tem todo um contexto. De maneira análoga à história fictícia, a questão da democratização do acesso ao cinema no Brasil ainda enfrenta problemas no que diz respeito à exclusão da parcela socialmente vulnerável. Então, aí aqui já é o posicionamento dele em relação ao tema. E aí ele, para provar isso, ele fala, ó, assim é lícito afirmar que a postura do Estado e a negligência da parte das empresas que trabalham com a sétima arte contribuem para a perpetuação desse cenário negativo que é essa exclusão da parte vulnerável. Então, aqui vocês viram nessa aula de hoje quais são os elementos que devem constar numa introdução, tá? Então, é muito importante entender isso aqui e procure ler as redações nota 1000 e identificar estes elementos, que assim você vai treinando e vai saber usar nas suas redações. E vai ficar uma redação bem estruturada, com muita coesão e coerência. Na próxima aula, falaremos sobre os elementos que devem constar no desenvolvimento. Até a próxima. Até lá, né?